Haire, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Patrícia Fagundes e esse é o Mitologia Como Você Nunca Viu. E o episódio de hoje é... A Teogonia, parte 1. Bem, no episódio passado eu ensinei um pouco a vocês sobre os gregos antigos. Hoje nós vamos estudar um dos mitos de criação desse povo encontrado na Teogonia de Hesíodo. Pois bem, Hesíodo foi um pastor que viveu há mais ou menos 2.700 anos lá na Beócia, que fica na Grécia, e escreveu essa poesia depois de aparentemente ter ouvido as vozes das musas míticas. Também é bem possível que essas fossem histórias muito mais antigas vindas de tradição oral que ele simplesmente reuniu e escreveu em poesia depois, não é mesmo? Podemos sempre supor. Dito isso, simbora pra diversão, que o tempo é curto e a informação é muita. No início de tudo só existia o caos. Sim, eu vou ter que arrumar isso tudo depois. O caos era uma coisa esquisita, disforme, como se fosse singularidade do Big Bang que deu origem ao nosso universo. Tava tudo lá, só que a aparência era de um grande nada. E nessa grande quantidade de nadas estava a semente das coisas, como um potencial para vir a ser. Terra, mar e ar estavam misturados de uma forma em que terra não era sólida, mar não era líquido e ar não era gasoso. A partir do caos surgem mais 5 divindades sem uma forma específica e sem uma ordem específica. Aliás, ordem muitos autores dão. Só que cada um fala uma coisa diferente e meu cérebro quase explodiu. Aparentemente os 5 surgiram ao mesmo tempo. Então eu vou só enumerar essas divindades na ordem que o próprio Hesíodo deu e explicar o que sucede, belezinha? Quanto às aparências deles, só para ilustrar eu vou personificar, mas eles não necessariamente eram humanoides. É melhor entendê-los como as coisas ou conceitos que representam. Afinal, a maioria das divindades gregas representa conceitos abstratos. Percebe só? A galera tinha mesmo talento para filosofia na veia. O importante de entender agora é que com o surgimento desses 5, o que antes era nada virou alguma coisa mesmo. A primeira que surgiu foi Gaia, a Mãe Terra. Em seguida veio Tártaros. Ele fica logo abaixo de Gaia. Na real, é bem mais lá pra baixo. Tão distante da Terra quanto a Terra é do céu acima de nossas cabeças. Tão distante que se tu jogar uma bigorna de bronze a partir do nível da Terra lá pra baixo, vai demorar 10 freaking dias pra atingir o solo do Tártaros. A galera daquela época gostava de dar aquela exagerada básica na hora de descrever as coisas. A terceira divindade que surgiu de caos foi Eros, o espírito do desejo, do amor, da vontade. Você pode entendê-lo aqui como a força que promove a criação. Sacou? Não. Sem ele, ninguém teria vontade de fazer nenê. Basicamente. Se não fosse por Eros, toda a criação do universo teria se estagnado e, na real, iam ser só os 4 flutuando até hoje no meio do caos. Mas vamos combinar que ele também deu uma exagerada na libido da galera, né? Vou te enganar, não. Surgiu mais Deus do que gente no metrô na hora do rush. Daqueles que tu tem que entrar praticamente por osmose. E nem consegue colocar um dos pés no chão ou alcançar qualquer tipo de metal para se segurar. Mas também não precisa, porque o bloco compacto de seres humanos ao teu redor já te segura pelas leis da física que você, inclusive, acabou de quebrar ao conseguir entrar nesse vagão. Pra tu ter uma noção, 2 titãs foram responsáveis por mais de 6.000 filhos. E não... eu não tô zoando dessa vez. Mas voltando aqui. A quarta divindade que eu vou mencionar aqui é Erebos, o reino da escuridão. O lugar mais sombrio e inacessível situado dentro do Tártaros. Por fim, surge Nyx. Nyx. A personificação feminina da noite. Gaia, Tártaros, Eros, Erebos e Nyx. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando? Erebos e Nyx se juntaram e fizeram neném. Hemera, o dia, uma divindade feminina. E Aether, o brilho ou o ar puro. Aliás, é um tanto quanto poético a luz surgir da escuridão. Nyx ainda pariu uma cacetada de filho depois, sozinha, sem a ajuda de Erebos. É isso que sozinha significa, Patrícia. Palmas para mim. Thanatos, a morte. Hypnos, o sono. Moros, o destino. E suas 3 ajudantes, as Moirae. Nêmesis, a vingança. Oisdys, a miséria. Momos, o escárnio. Eris, a discórdia. As Keres, espíritos femininos da morte violenta e sanguinária. Geras, a velhice. Oneiroi, os sonhos. As Hespérides, guardiãs do jardim dos deuses com as maçãs de ouro de Hera. O número de Hespérides varia de 2 a 9 de acordo com as fontes, mas em geral eram só 3. Isso sem contar com a filharada que a Eris pariu sozinha depois. Para poupar tempo, toma aí uma legenda rápida com o nome dos cidadãos. Quer ler? Dá pause. Pan,
Gaia, inspirada por Eros, estava com os hormônios tão à flor da pele, ainda mais depois de presenciar as saliências dos irmãos, que engravidou sozinha e pariu 3 filhos: Uranos, o céu, Úrea, as montanhas, e Pontos, o mar. Seu filho Uranos, assim que surgiu, virou um mega cobertor, um tanto abusivo e opressivo. Se uniu a ela e fez mais alguns vários bebês, de modo incestuosamente bizarro. De acordo com Hesíodo, os primeiros a nascer, e aqui eu digo nascer entre aspas, porque eles não chegaram bem a sair de Gaia, mas eu já vou explicar, aguenta aí. Foram os 6 titãs e as 6 titânides, somando 12 no total. Em ordem: Okeanos, Koios, Kreios, Hyperion, Iapetos, Theia, Rhea, Themis, Mnemosine, Poibe, Tethys e Cronos, o caçula de curvo pensar. Alguns autores traduzem como de pensamento torto, ou talvez pensamento nefasto, mas eu vou simplesmente chamá-lo de pirralho encapetado. Por favor, não confunda com Cronos. Tá vendo a diferença? Cronos e Cronos. Cronos e Cronos. Tem uma grande diferença aí, tá? Cronos é a personificação do tempo cronológico, é daí que vem o nome cronológico, inclusive. E ele foi criado por uma seita chamada Órfica, que tinha outro mito explicativo para a origem do universo, e não tem muito a ver com esse que eu tô contando aqui. Na realidade, eles foram muito confundidos e às vezes assimilados com o tempo, na própria Grécia, mas teoricamente são divindades diferentes. Mas voltando aqui, em seguida Gaia ainda pariu os 3 ciclopes ferreiros: Brontes, o trovão, Serópes, o relâmpago, e Arges, brilhante. E por fim, Cotos, Briareos e Gyges, os 3 hecatônquiros, monstros imensos com 50 cabeças e 100 braços cada um. Exagero? Não. Imagina! É que nem eu. Aprendi com os gregos, tá vendo? Tudo tem uma explicação. Uranos meio que não deixava os filhos saírem do ventre da mãe com medo de ser destronado por um deles. Aparentemente, assim que surgiu, ele virou o deus dos deuses. Provavelmente autoproclamado. Só porque tá lá no alto, tá se achando. Deixa ele. Os ciclopes e os hecatônquiros ele trancafiou lá no Tártaros. Os titãs serão proibidos de sair e ver a luz do dia mesmo. Ou no caso, Aether, já que o Sol, Hyperion, ainda não tinha saído de Gaia. Não é mesmo? Para finalizar, uma pergunta: o que você entende por caos? E lembrem-se sempre, sejam criativos.